Oi, pessoal. O meu nome é Marcélia. Eu sou colaboradora numa casa espírita aqui de São Paulo, CAE Casa Verde, fica aqui na zona norte de São Paulo. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o Evangelho. E para isso, vamos fazer uma prece para nós nos sintonizarmos. Então, nós vamos saudando aos nossos amigos espirituais, vamos saudando aos nossos mentores e vamos saudando toda a equipe responsável por este trabalho. Vamos agradecendo ao Pai pela oportunidade que estamos tendo de trabalhar em benefício dos nossos irmãos. E nós iniciamos com a prece que o nosso irmão maior nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Pai, de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Então, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o capítulo 18 do Evangelho. O tema do capítulo é Muitos chamados e poucos os escolhidos, e nós vamos conversar sobre o item 10, muito se pedirá aquele a quem muito recebeu. Vamos falar um pouquinho sobre o tema 10 e 11. Tá? Então, no tema 10 diz assim: o servidor que soube a vontade do seu senhor e que, todavia, não estiver preparado e não tiver feito o que esperava dele, será batido rudemente. Mas aquele que não soube a sua vontade e que tiver feito coisas dignas de castigo, será menos punido. Muito se pedirá aquele a quem se tiver muito dado, e se fará prestar maiores contas aquele a quem tiver confiado mais coisas. Está em São Lucas, capítulo 12, versículo 47 a 48. E uma segunda parábola que diz assim: eu vim a este mundo para exercer um julgamento, a fim de que aqueles que não veem, vejam. Aqueles que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram essas palavras e lhe disseram: somos nós, pois, também cegos? E Jesus lhes respondeu: se fosseis cegos, não teríeis pecado. Mas agora dizeis que vedes, e é por isso que o vosso pecado permanece em vós. Isso está em São João, capítulo 9, versículo 39, 40 e 41. Então vamos discorrer um pouquinho sobre essas duas parábolas, né? E vamos tentar compreender qual é a intenção de Jesus quando ele nos coloca essa questão da ignorância, do pecado, né? Jesus, nessas duas parábolas, ele nos dá exemplos de uma coisa chamada consciência. Nós fomos criados pelo Pai como espíritos simples e ignorantes. Nós saímos do Pai como espíritos simples e ignorantes, sem sabermos nada. E aí, à medida que a gente vem para cá, para este mundo, e que a gente vai vivenciando diversas situações, nós vamos conhecendo, aprendendo, assimilando as situações da vida, vamos percebendo as coisas, vamos
participando das diversas situações do nosso dia a dia. E vamos fazendo boas e más escolhas. E dessa forma nós vamos adquirindo a consciência da vida. Hoje nós já podemos falar que nós sabemos já o que é certo e o que é errado. Nós já sabemos que nós temos o livre-arbítrio para escolhermos o que é certo e o que é errado. Então, Jesus, em outras palavras, ele vem nos dizer que quando nós somos ignorantes, nós não sabemos o que nós estamos fazendo. Então, o nosso erro não é tão pesado assim, porque nós carregamos dentro de nós essa ignorância, né? Então, o nosso erro não é tão grande porque a gente não sabe das coisas, né? Então, nós podemos até errar, porque a gente tem essa ignorância que acaba nos protegendo. É como um bebê. O bebê, quando ele está na sua fase de exploração do mundo, quando ele está engatinhando, que ele está conhecendo as coisas, e ele se depara com a tomada, né, aquela caixinha com 2 furinhos, tal, e ele coloca o dedinho lá naquela caixinha, o que acontece? Ele toma o choque. Então, aquela dor, né, a dor do choque, vai ensinar o bebê que ali é um lugar perigoso. Então, ele não vai mais colocar o dedinho na caixinha, no furinho, porque ele sabe que aquilo vai trazer a dor para ele. E a mesma coisa acontece com a gente. Nós somos criados simples e ignorantes, e quando a gente vem para cá para passar por diversas situações, nós temos diversos comportamentos bons, né, e ruins também, e esses comportamentos ruins, a sua consequência é a dor, né? O comportamento ruim nos traz a dor. A dor, ela é o ensinamento de que aquilo não é uma coisa bacana, não é uma coisa legal. Então, a gente não vai mais ter comportamentos errados porque a gente não quer mais sofrer, não quer mais ter a dor. A gente não quer passar por isso, né? Então, nós, à medida que a gente vai vivenciando, passando por diversas situações, nós vamos entendendo o que é certo e o que é errado. E aí a gente vai aprendendo a fazer escolhas, né? Boas escolhas para coisas boas, né? E escolhas que não são tão boas assim, que vão nos trazer a dor, mas ao mesmo tempo vai nos trazer o aprendizado, né? Então, quando nós já conhecemos as palavras de Jesus, a gente também não tem para onde correr. Não dá para falar, eu sou ignorante, eu cometi uma ação errada, eu tive um mau comportamento porque eu não sabia. À medida que a gente vai conhecendo, aprendendo as palavras de Jesus, não vai mais cabendo esse tipo de resposta no nosso dia a dia. Não dá mais para falar, eu não sabia, tá? Porque a gente vai entendendo isso, né? E todo aquele que conhece os preceitos do Cristo, ele acaba sendo culpado, entre aspas, por não os praticar, né? Então, para nós que estamos aqui estudando, para nós que estamos aqui tentando colocar em prática os ensinamentos de Jesus, não nos cabe mais guardarmos esses ensinamentos para nós mesmos, né? Não adianta nós aprendermos e retermos conosco, né? Nós estamos aqui para aprendermos e usarmos esses ensinamentos para o nosso aprimoramento, para o nosso adiantamento, né? Aquele
que só admira os ensinamentos de Jesus, aquele que acha interessante, que acha lindo os ensinamentos de Jesus, que acha bacana, mas não coloca, né, esses ensinamentos em prática, está guardando para si. É aquele que acha, puxa, muito bacana, é curioso, é lindo, mas está aqui guardado. O que adianta disso? Não adianta, né? Quem guarda para si está assumindo uma responsabilidade sobre si mesmo. É a mesma coisa de que quando de quem ganha uma riqueza e não a multiplica e guarda para si. É a mesma coisa de ganhar uma riqueza e guardar essa riqueza embaixo do colchão. Né? Quando a gente ganha alguma coisa bacana, quando ganha uma coisa legal, guardar é uma atitude egoísta. Vamos lembrar lá da parábola dos talentos. Vamos lembrar. Aquele que recebeu 5 talentos conseguiu multiplicar os 5 talentos. Quem recebeu 3 talentos conseguiu multiplicar os 3 talentos. E teve uma pessoa que recebeu 1 talento e enterrou e guardou. Quando o Senhor que distribuiu os talentos voltou, né, para dar a conta, né? Bom, gente, vamos ver o que aconteceu com os talentos que eu dei para vocês, né? Quando o Senhor voltou e chamou o primeiro que recebeu 5 talentos e ele apresentou, né, mais 5 talentos. O primeiro disse: ó Senhor, o Senhor me deu 5, estou te devolvendo 10, porque eu dobrei, né, eu multipliquei esses talentos. Quem recebeu 3 talentos foi prestar contas ao Senhor e trouxe o dobro, 6 talentos, né? Ó, recebi só 3, mas eu consegui dobrar, tá aqui, ó. Então estou te devolvendo 6 talentos. E quem recebeu 1 talento veio com 1 talento só, porque o que ele fez? Ele não multiplicou, ele não trabalhou aquela riqueza, né, que ele recebeu. Então ele trouxe de volta 1 talento só, porque ele tinha enterrado. Então, aí o Senhor ficou bravo com ele, né? Como que eu te dou 1 talento e você me devolve os mesmos 1 talento, né? Então, nós estamos aqui para essa mesma ação, para multiplicarmos os ensinamentos que nós estamos recebendo, né? A gente está aqui aprendendo, vivenciando. Para quê? Para quê? Tudo que a gente aprende, tudo que a gente estuda, tudo que a gente vivencia, para que a gente está aqui tendo as diversas experiências as quais nós temos, né? Para que nós possamos trocar essas experiências com quem nós convivemos, para que nós possamos colaborar com a sociedade na qual nós vivemos, para que nós possamos contribuir com o nosso próximo, né? Para apoiar aqueles que estão ao nosso redor, para assistir aqueles que são necessitados e que estão conosco ao nosso redor, né? Lembrando que as pessoas com as quais nós convivemos são os nossos irmãos fraternos, porque nós vivemos em uma família universal, né? E em família, o que nós fazemos em família? Nós colaboramos uns com os outros, nós trocamos uns com os outros, nós auxiliamos, né, uns aos outros. Então, os conhecimentos que nós adquirimos são como se fossem pérolas para serem trocadas, né? Vamos pensar em um vaso. Eu tenho aqui um vasinho. Vamos pensar em um vaso. Vamos pensar neste vaso aqui, né? Vamos imaginar que este vaso aqui, né, estivesse cheio
de água. Nossa, mas um vaso com água, para que serve um vaso com água? Pelo menos para matar a sede de alguém que está com sede. Se o meu vaso estivesse cheio de boas palavras, se o meu vaso estivesse cheio de ouvido, se meu vaso estivesse cheio de ombros, no que eu poderia auxiliar? As boas palavras, elas ajudam aquele que está necessitando, né, de uma palavra amiga, de um conselho. O ouvido, ele auxilia aquele que quer desabafar, que quer conversar. O ombro, ele auxilia aquele que quer desabafar, né? Aquele que quer se aliviar, colocar alguma situação para fora e precisa só de um ombro amigo, né? Alguém onde ele possa encostar a sua cabeça, né? Ser acalentado, né? Então, nós somos como se fôssemos vasos, nós somos como se fôssemos recipientes, né? Nós somos vasos que nós podemos ser escolhidos, bem escolhidos ou não, né? Quando nós decidimos ofertar o nosso vaso a Jesus, quando nós decidimos ofertar o nosso coração a Jesus, e quando nós deixamos que Jesus coloque as sementes, as suas boas sementes, né? Quando nós deixamos que Jesus preencha o nosso vaso ou o nosso coração com as boas sementes, o que é que vai nascer? Né? Se Jesus coloca boas sementes no nosso vaso, com certeza vão nascer flores boas. Que flores boas vão nascer? Flores de amor, flores de caridade, flores de humildade, flores de ensinamentos amorosos. Quando nós ofertamos a Jesus o nosso coração, o nosso vaso vazio, com boas intenções, com certeza nós vamos receber coisas boas. Agora, quando nós ofertamos o nosso coração, o nosso vaso, e quando são colocadas sementes de espinho, o que é que vai nascer? Espinhos, né? A vida é repleta de convites. O tempo todo a gente está recebendo convites, chamamentos. O tempo todo nós somos convidados a passar por diversas situações sociais, né? E conforme as ações que eu tenho, conforme as ações que eu escolho ter diante desses chamamentos, diante desses convites, é naquilo que eu irei me tornar. As minhas ações vão me dar a oportunidade de ser aquilo que eu quero ser. Ou seja, eu sou aquilo que eu vibro ser. O que é que eu vibro ser? Se eu vibro ser espinho, tornar-me-ei espinho. Se eu vibro ser pétalas, tornar-me-ei pétalas. Então, eu escolho o que eu quero ser.
né? Então, eu sou um vaso, um recipiente, e eu mesma escolho, através do meu livre-arbítrio, que tipo de sementes eu quero que preencha o meu vaso, né? Isso é o livre-arbítrio que eu tenho, né? E eu vou ser aquilo que está dentro do meu vaso. Então, se eu quero ser sementes de espinho, é porque eu quero florescer, é que eu quero que cresçam em mim espinhos. Agora, se eu quero ser sementes de pétalas, é porque eu quero que floresça em mim, que cresça em mim pétalas, né? Então, nós somos escolhidos para sermos recipientes das forças que nós escolhemos cultivar e que nós buscamos ter dentro do nosso coração. Jesus, gente, resumiria isso em uma única frase, com toda certeza. Jesus diria assim para a gente: aonde está o seu coração, está a sua vida. Né? No que é que nós pensamos? O que é que nós buscamos? Aquilo que nós pensamos, aquilo que nós buscamos, é o que nós vamos ofertar ao mundo. Do que é que nós enchemos o nosso vaso? Daquilo que nós enchemos o vaso, é o que nós vamos ofertar ao mundo. Né? Então, nós vamos dar para o mundo o conteúdo que eu coloco dentro do meu mundo, do meu vaso. Eu vou ofertar ao mundo o conteúdo que eu preencho dentro do meu vaso ou dentro do meu coração. Né? Então, vamos entender isso, vou dar alguns exemplos, né? Se eu sou aquela pessoa que vive só buscando o desânimo, eu serei escolhida pela vida para ofertar o desânimo. Aonde eu passar, eu vou deixar o desânimo. Se eu sou aquela pessoa que escolho buscar a desarmonia, a tristeza, eu serei escolhida para ofertar para o mundo a desarmonia, a tristeza. Onde eu passar, eu vou deixar a desarmonia, a tristeza. Se eu sou aquela pessoa que vive a buscar pétalas suaves para o meu dia a dia, então eu sou aquela pessoa que será escolhida pela vida a deixar pétalas suaves por onde passa, né? Aquele que vive a buscar otimismo, fé, confiança, ele será escolhido pela vida a espalhar, a ofertar otimismo, fé, confiança. Aquele que busca estudar, aquele que busca se esclarecer, aquele que busca se conhecer, ele será escolhido pela vida para ser uma fonte de esclarecimento. Aquele que busca a bondade será escolhido pela vida para espalhar a bondade, a simpatia, a alegria.
Então, gente, o que é que nós entendemos, né, de tudo isso? Nós entendemos que os nossos sentimentos mais íntimos, eles são como imãs que aproximam da nossa vida as forças que nós escolhemos buscar e cultivar no nosso coração. Por que compromissos mais íntimos, né, mais fundo dentro de nós? Porque esse compromisso, aquele que mais íntimo, é aquele que só eu sei. Então, este compromisso ele é só meu. Então, aquilo que eu busco é só meu. É só para mim. Não é para ninguém. Por isso que nós falamos, o compromisso nosso é conosco mesmo. Se eu escolho ficar bem, essa boa escolha é para mim. Sou eu comigo mesma. Se eu escolho desânimo, tristeza, desarmonia, essa má escolha é só minha comigo mesmo. Né? Então, eu sou aquilo que eu escolho ser. Né? Por isso que fala que esse compromisso, ele é só nosso, ele não é de ninguém. Sou eu comigo mesma. A quem muito foi dado, muito será pedido. Né? E a quem muito foi dado e foi aproveitado, como que fica? Né? A gente falou da questão da consciência, né? E quem escolhe aprender e batalha para colocar em prática aquelas coisas que está aprendendo, este terá a sua recompensa. Sim, porque aquele que escolhe aprender os ensinamentos de Jesus e de fato colocar em prática no seu dia a dia, ele vai ter uma recompensa. Por quê? Porque ele está aproveitando a oportunidade que lhe está sendo dada. Né? E aí Jesus deixa claro para a gente que todo aquele que aproveita tem uma recompensa. Vamos pensar um pouquinho, né? Quando nós usamos a nossa consciência para procurarmos colocar em prática os ensinamentos de Jesus, o que é que nós recebemos? Quando nós buscamos nos preocuparmos verdadeiramente com esse trabalho incessante no bem, quando nós nos preocupamos verdadeiramente com esse trabalho incessante na autovigilância, quando nós nos preocupamos verdadeiramente com a nossa reforma íntima, quando nós nos preocupamos com a nossa mudança de sentimento, o que é que nós recebemos? Qual é a nossa recompensa em fazermos esse trabalho de autovigilância, de aprendizado íntimo, de crescimento íntimo? Qual é a recompensa? Porque quando fala recompensa, todo mundo quer correr atrás, né? Todos nós queremos uma coisa boa, né? Então, que recompensa, perdão, nós recebemos? Quem é que já ouviu falar na tão buscada por nós mesmos, né? A tão buscada paz de consciência?
Essa é uma recompensa. Quem já ouviu falar na tão buscada paz interior? Quem já ouviu falar na tão buscada harmonia interior? Quem já ouviu falar o tão buscado equilíbrio, serenidade, alegria interior? Então, essas são as recompensas que nós recebemos quando nós insistimos no caminho do bem, quando nós olhamos para nós mesmos e nos preocupamos em ficarmos bem conosco mesmo e auxiliando aos nossos irmãos. Então, quando a gente busca seguir os ensinamentos de Jesus, nós conseguimos, além de multiplicar os chamados, nós conseguimos multiplicar os escolhidos. Aí a gente fica pensando, nossa, mas eu multiplicar os chamados? De que forma eu vou fazer isso? Tem uma forma muito simples e que a gente não presta atenção, né? Nós conseguimos multiplicar os escolhidos através do nosso exemplo. Do nosso exemplo. Porque nós somos modelos a todo minuto e nós não nos damos conta disso. Nós não percebemos que nós somos modelos. Tem uma frase que diz assim: 1000 olhos nos observam e a gente não sabe. Então, pelo nosso modelo, nós somos seres atuantes dentro da sociedade. Então, nós deixamos marcas. Mário Sérgio Cortella, ele tem um livro, não vou lembrar o nome, mas um livro que um dos capítulos fala, né? Qual é o legado que nós estamos deixando? Porque nós deixamos marcas, né, na sociedade através do nosso comportamento. Então, lembrando que 1000 olhos nos observam, que marcas nós estamos deixando dentro da nossa sociedade, né? Então, acima de tudo, além de sermos exemplo, além de sermos modelo, nós ainda queremos viver em paz, né? Eu acho que a nossa paz de consciência é tudo, né? Na nossa vida, no nosso dia a dia, né? Viver em paz é uma preciosidade, né? Poder pôr a cabeça no travesseiro e dormir em paz é para nós de grande valia, né? Vamos pensar um pouquinho, né? No momento da crucificação de Jesus. E vamos fazer um paralelo, né, com essa paz. Se Jesus não tivesse a paz plena, a pleníssima paz, né, porque é Jesus, né, a paz plena no seu coração, ele não teria dito aquela frase, né? Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Pai, perdoa, porque eles ainda são ignorantes. Pai, perdoa, porque eles ainda têm muito a aprender. E vamos pensar, passaram-se 2000 anos e a gente ainda tem muito a aprender. Muito. Passaram-se 2000 anos e a gente ainda carrega
muita ignorância, né, dentro de nós. Então, a gente está começando a entender que viver os ensinamentos do nosso irmão maior, Jesus, não nos livra dos desafios da vida. Não nos livra. Não dá para falar que eu estudo, eu estudo os ensinamentos de Jesus e por conta disso a minha vida é magnífica, é maravilhosa. Não, nós estamos aqui todos sujeitos aos desafios da vida. Mas quando a gente coloca os ensinamentos do nosso irmão maior na nossa vida, a gente continua tendo os mesmos desafios. Porém, nós enfrentamos esses desafios de uma outra forma. Nós enfrentamos esses desafios de cabeça erguida, nós enfrentamos esses desafios com confiança no Pai, nós enfrentamos esses desafios com fé no futuro, né? Então, é para isso que a gente estuda, né? Para que a gente possa colocar esses ensinamentos na nossa vida e passarmos pelas dores que nos são necessárias, que não tem como fugir, né? A dor é que nos ensina, ninguém quer dor, né? Ninguém quer passar pela dor, mas é ela que nos ensina. A dor é uma bênção, ela é necessária para o nosso crescimento. Mas uma coisa é a gente passar pela dor e querer se jogar no fundo, lá no poço, né? E querer ficar lá na lama chorando. E outra coisa é passar pela dor e ter a confiança que aquilo vai passar. Uma outra coisa é passar pela dor e ter a certeza da fé no futuro. Uma coisa é passar pela dor e ter o entendimento de que aquilo está colaborando para o meu crescimento. Essa é a diferença, né? Então, é para isso que a gente estuda, né? Para que a gente possa entender, aprender, olhar para dentro do nosso interior e fazer um trabalho real conosco mesmo, né? De mudança. É mudar o nosso pensamento, mudar a nossa forma de enxergar a vida, né? Lembrando sempre que o comprometimento é nosso para conosco mesmo. Essa mudança é uma mudança nossa para conosco mesmo, né? Quem vai ganhar com isso somos só nós, mais ninguém. Então, nós que já conseguimos abrir os olhos para as luzes desse despertar crístico, né? Nós temos que ter essa consciência que nós já recebemos um privilégio, a gente já abriu o olho, já está começando a entender. Abrir os olhos já é um privilégio. Né? Agora, daqui para frente, a gente tem uma caminhada, né? Mas nós estamos iniciando a nossa escalada rumo à nossa evolução espiritual. Isso já é um privilégio para a gente. Então, nós já sabemos que a gente tem essa recompensa, a recompensa de estarmos saindo deste lago chamado ignorância, né? A gente já abriu os olhos, já está olhando para cima, já está esticando os braços e falando para o Pai: Pai, eu quero sair dessa condição pequena, né? E batalhar por mim mesmo para chegar numa condição melhor. Este batalhar é só meu, não é de ninguém, né? Então, a caminhada, a jornada, ela é única, é de cada um, né? Mesmo que eu tenha um filho saiu de dentro de mim, mas ele tem a jornada dele, a caminhada dele, e eu tenho a minha, né? Então,
para isso que nós estamos aqui. Isso é aproveitar aquilo que nos está sendo dado. Então, nós vamos agradecendo ao Pai por esta oportunidade, vamos agradecendo ao Pai por esses ensinamentos benditos que nos foram ofertados pelo nosso irmão maior Jesus. E vamos aproveitando, observando todos os momentos em que nós recebemos os convites para o nosso crescimento. E que a gente possa abraçar esses convites, abraçar esses chamamentos, né? E aproveitá-los da melhor forma possível. Porque este aproveitamento, ele é só nosso. Que a gente saiba entender isto. Então, neste momento, nós vamos fechar os nossos olhos e nós vamos agradecer. Agradecer esta oportunidade de aprendizado, agradecer a oportunidade de crescimento, agradecer a oportunidade de estarmos aqui, agradecer a oportunidade de passarmos pelas situações pelas quais nós passamos, e vamos agradecendo ao Pai pela oportunidade da vida. E neste momento nós vamos desejando o bem para o nosso planeta Terra, vamos desejando o bem aos nossos governantes, vamos desejando o bem a todos os países, que o amor de Jesus possa estar presente em todos os corações. Que assim seja, graças a Deus. Eu também gostaria de agradecer a todos por esta oportunidade. Graças a Deus.